Paz e graça, irmãos queridos. Quem marcou um encontro com Deus hoje aqui no culto? Temos um encontro com o Senhor. Nesse encontro de amor, nós o bendiremos. Nós o ouviremos. Nesse encontro de amor, seremos alimentados, direcionados e fortalecidos. Quero convidá-los, portanto, para marcar presença neste encontro, colocando-se em pé. Os que marcaram o encontro, os que estavam com desejo de ouvir, de cultuar, de dizer para ele o que você veio, a que veio. Nós temos um encontro com o Senhor. E esse foi o lugar do encontro. E ele nunca faltou a um encontro marcado. Ele nunca recusou um convite feito. E eu quero apresentar a mim e a vocês como sacerdote neste encontro de amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, bendizemos o Teu nome, porque chegou o momento do nosso encontro com o Senhor. Neste encontro de paz, de perdão, de harmonia, nesse encontro de comunhão, queremos ser direcionados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, queremos ser informados e orientados pelo Senhor, queremos que o Teu Espírito que nos trouxe aqui nos fale do Senhor. Pedimos Tua graça sobre os que já chegaram, os que estarão chegando e aqueles que cultuam ao Senhor pela internet. Que o Senhor igualmente os visite e lhes fale à mente e ao coração, que haja em cada um de nós a direção, a mesma direção do Senhor sobre nossas vidas. Abençoe esse ajuntamento aqui, Pai, e santifique-o por meio de Tua palavra, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, meus irmãos, por favor. Neste momento, a nossa irmã Carmen Villanova está passando por uma cirurgia. Ela teve um acidente em casa e veio a fraturar o fêmur. Considerando a idade dela, as dificuldades próprias da saúde, nós queremos pedir que os irmãos orem por ela. A cirurgia estava marcada para 18 horas de hoje e nós vamos orar ao Senhor. Fomos informados que a dona Durvalina também está internada, precisando da nossa cobertura de oração. Esses dias atrás também a nossa irmã Sônia perdeu o seu querido esposo. E nós queremos orar ao Senhor por consolo, por conforto. É nossa irmã, é gente nossa. Alguns irmãos nossos correm risco desse contágio do vírus. Nós queremos orar por eles, para que o Senhor os abençoe, o Senhor os visite, dando-lhes força. Alguns irmãos nossos estão precisando voltar ao mercado de trabalho, e é mais uma razão que deve nos levar para a oração. Neste momento, há um grupo de queridos nossos que se encontram no Peniel e que cultuam ao Senhor pela internet. E esse culto aqui vai chegar lá, que o Senhor possa abençoá-los, tanto quanto a nós aqui. Vamos orar ao Senhor por estes queridos. Pai, eu e os meus irmãos aqui no templo, por meio de Jesus, o Teu Filho, intercedemos junto ao Senhor pela saúde e a vida da dona Carmen, Tua serva, nossa irmã. Ela sofreu um acidente, ó Deus, e veio a fraturar o fêmur, acidente em casa, e nós queremos pedir que o Senhor esteja com ela neste momento em que ela se encontra na sala de cirurgia para a reparação do osso de sua perna. O Senhor entende tanto disso, é homem de dores, sabe o que é padecer, e nós aqui nos apresentamos ao Senhor clamando pela sua saúde e pela sua vida,
Da mesma forma, ó Deus, intercedemos junto ao Senhor pela dona Durvalina, tua filha, também nossa irmã. Pedimos que o Senhor a visite, considere, ó Deus, as limitações que temos e se apresente a ela para abençoá-la. Pedimos o teu consolo, o teu conforto para a Sônia, para o Diógenes, para o Dante, para a Ana Maria, para a Berenice, para a Isolina, que perderam pessoas tão queridas. Pedimos pelo Álvaro, clamamos ao Senhor que visite este povo, ó Deus, que perdeu gente tão querida, tão próxima, e outros que também perderam amigos, que perderam parentes próximos. Ó Deus querido, nós nos dobramos diante do Senhor, pedindo a tua intervenção direta, proporcionando consolo, trazendo força, trazendo graça, ó Deus, mostrando a tua presença de forma bem visível, direcionando mente e coração, ações e pensamentos. Que o Senhor seja com todos eles, ó Deus. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão no Peniel, abençoe os irmãos que estão em casa, visite cada lar, cada família, abençoe, ó Deus, todo este ajuntamento, porque é para a glória do teu nome, que é bendito em nosso meio. É esta nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, os nossos cultos, durante todo este tempo, ele terá início sempre às 19 horas. Com isso, eu acredito que seja bem melhor nós nos locomovermos e sairemos mais cedo e nós vamos glorificar a Deus com isso, tá? Então, sempre às 19 horas. No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos dar início às classes de escola dominical adulto presencial e também virtual. No próximo domingo, a primeira aula presencial será ministrada pela dona Ana Lúcia. Ela vai nos falar sobre o que é sinédrio, qual a função do sinédrio e qual a influência dele sobre a cruz de Cristo. Nós vamos conhecer todo o grupo que faz parte do sinédrio. Você vai perceber que tem gente que nós conhecemos na Bíblia e que nem sabíamos que eles eram do sinédrio. Vai ser muito jóia. Hoje pela manhã tivemos a primeira aula sobre esta lição nova, personagens ao redor da cruz. E vocês estão convidados, a partir do próximo domingo, a permanecer no templo para participar destas aulas que eu acredito serem tão enriquecedoras. No próximo domingo também nós vamos devolver os nossos dízimos ao Senhor. Aqueles que quiserem fazer presencialmente, tragam seu dízimo, haverá oportunidade no culto. Os que preferirem levar ao banco, façam e enviem para o tesoureiro o seu comprovante, para que ele possa saber de onde veio a origem e manifestar ao Senhor a gratidão por sua vida e fidelidade. Aqueles que tiverem dificuldades disso, liguem para nós no horário comercial 3921-3971 e nós daremos a você toda a assistência. As famílias que desejarem participar da Santa Ceia, ligue para a gente, 3921-3971 e nos dê pelo menos 2 datas. Ou pode ser terça ou quarta-feira às 19 horas. Ou pode ser terça e quinta às 20 horas. E nós vamos providenciar alguém, vamos lhe informar o horário e o dia. E com todos os protocolos observados, nós iremos até você e celebraremos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus nos elementos da Santa Ceia. Tá bom? São só esses os avisos. Nós queremos convidá-los para louvar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Obrigado por sua presença conosco. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Som. Boa noite, para quem não me ouviu, novamente. O primeiro cântico que nós vamos cantar é Eis-me Aqui.
E eu tenho uma história muito interessante sobre essa música. Quem teve o prazer de conhecer meu pai, Roberto Fregoni, ele era excelente. Não é porque era meu pai, não. Mas ele era meu fôlego de vida. E aonde ele estava louvando, eu estava atrás. E quando ele se foi, era como se eu tivesse ido também. E eu achei que sem ele eu não conseguiria. Então eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor plantou uma semente e um ministério na sua vida. Pode ser que não seja esse ministério de cantar, pode ser que seja um ministério de recepção, intercessão, não sei, mas Deus tem para você um futuro maravilhoso, um futuro lindo. E assim como eu estou aqui hoje, independente de muita coisa que eu passei com meu marido, com meus filhos, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu creio nisso. Quem crê também, levante-se e cante comigo essa música.
próximo cântico, Rendida Estou.
possa se render ao Senhor nessa noite. Amém? Obrigada, irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Ezequiel 47. Mais uma vez, obrigado por sua presença conosco. Muito obrigado, nos alegra, nos honra e também nos deixa com o compromisso de ser instrumento nas mãos do Senhor. Ezequiel 47. Eu vou ler 2 vezes, tá bom? A primeira vez eu vou ler na Bíblia parafraseada viva. Essa aqui. Tá bom? Na Bíblia antiga, eu acho que essa daqui é de 69. Foi a primeira paráfrase que nós tivemos na língua portuguesa. Ezequiel 47. Em seguida, eu vou ler na revista atualizada, que é a que nós usamos costumeiramente. Acompanhe, por gentileza, a leitura, tá bom? Ezequiel 47. Os 12 primeiros versículos. Depois destas instruções, ele me levou de volta à entrada do templo. Vi uma corrente de água saindo do alicerce do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então me levou para fora da igreja, pela passagem externa norte. Paramos ao lado de fora, na porta leste que estava fechada. As correntes de água corriam por baixo dela em direção leste. Meu guia e eu acompanhamos a corrente indo para leste. Ele tinha na mão um fio. Com esse fio mediu 500 metros e me mandou que eu atravessasse o pequeno riacho. As águas mal chegavam aos meus tornozelos. Continuamos andando na direção leste e ele mediu mais 500 metros. Mandou-me atravessar o riacho mais uma vez e a água já chegava aos meus joelhos. Depois, mais de 500 metros e o riacho já era um riozinho, cujas águas chegavam até a minha cintura. Andamos mais 500 metros, ele mediu outra vez o fio que guiava em suas mãos. Aí o riozinho já era um rio tão fundo e tão forte que só mesmo nadando seria capaz de atravessar. Meu guia me disse: filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois ele me fez voltar, subindo o rio junto com ele. Enquanto voltava, fiquei muito espantado. Às margens do rio havia muitas árvores, muitas mesmo. O homem me disse: este rio corre na direção leste, atravessa o sertão da Judéia e deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos e as plantas brotarão às margens do rio. No Mar Morto haverá muito peixe, porque as águas do rio tornarão puras as águas do mar. As margens do Mar Morto, em Engedim e por aí afora, até em Englaim, os pescadores apanharão peixes e estenderão as suas redes ao sol para secar. O Mar Morto dará muito peixe, tanto quanto o mar Mediterrâneo, peixes de todos os tipos. Os brejos e os pântanos em volta do Mar Morto não serão purificados, serão deixados para dar sal. Ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todos os tipos.
elas não perderão as suas folhas, nem deixarão de dar o seu fruto durante todo o ano. Produzirão seus frutos mensalmente, sem nunca, jamais falhar. A razão de tudo isso são que as águas nascem no santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar todos os povos da terra, e as suas folhas servirão para curar as suas doenças. Queria ler apenas alguns textos do mesmo capítulo 47, da versão atualizada. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas para o lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. As águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvore, de um lado e do outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto. Cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem as águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Apenas até aqui. Dá-te pressa, Senhor nosso Deus, em nos abençoar na exposição de Tua palavra. Dá-te pressa, ó Pai querido, porque é grande a necessidade que temos de Tua graça revelada na exposição de Tua palavra, alimentando o Teu povo, orientando o Teu povo, fortalecendo a fé do Teu povo. O Senhor conhece a nossa realidade e sabe do que nós precisamos. É por isso que nós nos apresentamos agora ao Senhor e nos rendemos para que o Teu Espírito, no uso de Tua palavra, faça tudo aquilo que está no Teu coração para o Teu povo aqui. Bem como para aqueles que prestam o mesmo culto, com a mesma reverência pela internet. Abençoe-os sim, querido Deus. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O texto, desse texto que foi lido 2 vezes, fala da restauração da igreja, na restauração do templo. No tempo do Senhor, Ele iria fazer isso, restaurando a vida do culto da igreja. Iria restaurar a fé do povo, do seu povo que estava ali. E com isso ele restauraria toda a nação. E ele revela para o profeta que toda vida, toda criatura que vive em comunidade, que vive em enxame, todo ser vivo que vive em agrupamento, ele será restaurado. Ele viverá por onde quer que passe este rio. Que rio? Esse rio cujas águas nascem na igreja, ou no templo, ou
no altar do Senhor. Eu queria comparar essas águas que saem do templo, que saem da igreja, que saem do altar e se dirigem para o lado leste, para o oriente, e elas vão caminhando, e elas crescem à medida que caminham. Eu queria comparar com o conhecimento de Jesus. O Senhor Jesus, lá em João 7, ele diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem acreditar, quem colocar fé no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior, essas águas irão brotar, irão melhorar não apenas a própria pessoa, mas todos que estiverem ao seu redor, tanto de um lado como do outro. Haverá frutos por onde quer que passe essas águas. Vão tornar saudáveis, inclusive, as águas do Mar Morto. Que coisa extraordinária! Quem crê em Jesus será assim, do seu interior brotarão rios de águas vivas. Eu desejo fazer isso na intenção de que você se meça e perceba em que altura desse rio você se encontra. A intenção é que você mesmo pegue um cordel de medir, um fio de medir e analise você em comparação com você, pensando no que você era há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. Você meça o que você conhece de Jesus e o que esse conhecimento fez na sua vida ao longo da caminhada com esse homem que está medindo você e que diz para você: agora entra de novo, agora meça outra vez, entre para você ver em que medida está o rio, porque esse rio cresce a cada medida. Todos que conhecem Jesus e que têm experiências de caminhar com Jesus são novas criaturas. Não é possível que uma medida feita hoje à sua vida seja equivalente a uma medida feita há 10 anos. Não é possível que não tenha havido crescimento. Não é possível que você seja a mesma pessoa que há 2 anos atrás. Não é possível. Porque nós estamos nos alimentando. E esse alimento me faz crescer. Nós temos sido alimentados diariamente pela palavra do Senhor, através do seu Espírito. E isso deve produzir em mim crescimento e diferenças. Essas diferenças é que podem marcar o grau de intimidade e comunhão que eu tenho com o Senhor. Obrigado, Milton. Todo conhecimento acerca de Jesus nasce no templo. Há uma diferença entre conhecer Jesus e conhecer Jesus. Aqui diz assim: depois disso, o homem me fez voltar para a entrada da igreja, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, para o lado sul do altar. O que o profeta vê, ele foi levado até a igreja e ele percebeu que lá, dentro da igreja, do lado do altar, por baixo do altar, começavam a sair águas, e elas corriam para fora. Se eu jogar um copo de água, lá onde está o demã, ela vai correr para cá, porque o nosso templo ele é inclinado para dentro. Aquele templo era inclinado para fora. Se eu jogar uma água aqui, ela não vai sair, ela fica represada aqui. Mas naquele templo não, as águas saíam e elas percorriam de dentro para fora. O conhecimento do Senhor é da mesma forma.
Essas águas nascem na igreja, aos pés do púlpito, dão uma volta em torno do templo e percorrem produzindo vida. Todo conhecimento de Jesus que produz vida nasce do altar. Se não produz vida, é apenas um conhecimento religioso. Aí você sabe quem é Jesus, quem é a mãe de Jesus, você conhece onde ele viveu a sua infância, você sabe até dos seus ensinos, mas esse conhecimento não produz vida. A vida que produz vida nasce do altar. O conhecimento que transforma casamentos nasce da intimidade com o Senhor. O profeta viu que do altar saíam águas. Jó diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas ele passa por uma experiência um tanto dolorosa, de perdas inclusive, que o fazem conhecer quem é o seu Redentor. E ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. A experiência dele trouxe a ele conhecimento. Conhecimento que é capaz de mudar o ambiente onde ele está. Todo conhecimento sobre Jesus deve nascer de uma intimidade. Deve nascer do altar da intimidade com o Senhor. Toda experiência com Deus, capaz de produzir mudança, ela nasce da intimidade com o Senhor. Daí a importância da sua oração, da sua vida com Deus, da sua manutenção com o Senhor. Todo conhecimento que produz experiência vem da intimidade com o Senhor. Vem de você construir altares para Deus. Jacó foi um homem que construiu muitos altares. Em cada experiência, ele marcava com um altar. O altar da oração, o altar da revelação, o altar da intimidade com o Senhor, o altar do momento secreto com o Senhor, das dúvidas que são trazidas para Ele, o altar do compromisso, o altar da obediência, o altar do sacrifício da própria vontade. Esses altares trazem intimidade, conhecimento capaz de mudar a sua vida e de mudar outras vidas. Todo conhecimento de Jesus nasce aqui. É fruto da intimidade com Deus. Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de ler um texto, de meditar, e um ano depois você lê o mesmo texto e tira outra revelação, tira outro alimento, e você diz: eu não tinha percebido isso aqui nesse texto, eu não atentei para esse verbo aqui, olha que riqueza! Como eu observo agora o mesmo texto de outra forma. Quando o pastor Vinícius sentiu o desejo de ir para o seminário, isso há alguns anos atrás, nós lemos devagarzinho o Salmo de número 1. Toda semana eu me encontrava com ele, para nós estudarmos o Salmo 1. Depois de muito tempo, cada palavra, cada texto do Salmo de número 1 era uma riqueza para mim. Para mim. Eu descobri coisas que eu já sabia e coisas que eu nem sabia que estavam ali no Salmo de número 1. Riquezas, tesouros, por conta de conhecer o Senhor a partir de uma intimidade com Ele que nasce do altar. Nós precisamos, então, disso, construir altares para conhecer o Senhor. Não de ouvir falar, mas de experimentar, de ter relacionamento íntimo e pessoal, direto com Ele. Ele chama a si aqueles dizendo: olha, vinde a mim, buscai a mim e vivei, venham a mim os que estão cansados, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, venham a mim. Todo conhecimento capaz de causar alguma mudança, alguma transformação, nasce de uma intimidade com o Senhor. Eu queria que hoje você se medisse. Nós hoje estamos em fevereiro de 2021. Fevereiro de 2020. O que é que você conheceu de Jesus que não sabia antes? O que é que você poderia escrever para os seus filhos ou seus netos ou os filhos dos seus filhos
daqui a 30 anos, acerca da sua experiência com o Senhor. Eu vou dizer, meu bisneto, eu não sei ainda o seu nome, mas eu quero dizer para você que hoje, fevereiro de 2021, eu conheci acerca de Jesus isso. Eu preciso então construir um relacionamento íntimo a partir de uma intimidade, a partir de um altar, a partir de um encontro com Ele. Todo o conhecimento que produz mudanças vem do altar da intimidade com o Senhor. As soluções que produzem mudança vêm do altar da intimidade com Deus. Os casamentos que transformam os seus filhos vêm do altar da intimidade com Deus. O namoro que produz alegria nos pais nasce do altar da intimidade com Deus. É fruto de caminhar com Ele. Meça a sua vida, não em comparação com a do amigo, não em comparação com a do presbítero, não em comparação com a do professor, mas meça hoje a sua vida em comparação com você mesmo. Com você mesmo. Analise-se, meça-se e veja se houve crescimento. O que é que você conhece de Jesus que produziu mudança na sua vida? Eu tenho 2 netos com a mesma idade. João e Davi. O João parece um esmeril. Come tudo que põe na mesa. Come tudo. Colocou, ele come. Pode ser brócolis, pode ser beterraba. Colocou na mesa, ele traça. E se você der bobeira na pizza, ele come 3/4. Não come o 4/4, porque o 4/4 já está com você. Mas ele come de olho nela. Por conta disso, ele cresceu. Esses dias, medindo ele em comparação com o seu primo, Davi, que é 6 meses mais velho do que o João, parece que o João é mais velho do que o Davi. Porque o Davi, para comer, é uma luta. É uma luta. Você tem que brincar de aviãozinho, e tem que prometer que ele vai comer sorvete depois, e tem que prometer que ele vai passear, e tem que prometer que ele vai ver o celular da mamãe, tem que prometer alguma coisa que seja agradável a ele, porque a comida em si não é agradável. Aí então, trazendo isso para o nosso relacionamento na intimidade com Deus, aqueles que se alimentam naturalmente crescem. Se você se alimenta e não cresce, é porque você está comendo coisas que não produzem crescimento. Eu queria que as mães entendessem que quando Deus fez os meninos, fez os filhos, fez os netos, Ele colocou no meio do peito, abaixo um pouco do peito, um membro chamado estômago. Esse estômago, e todos eles têm o mesmo tamanho e sentem a mesma fome. Se você come picolé ou sucrilhos, vai encher do mesmo jeito. Se ele não come isso, ele vai sentir necessidade de comer. Experimente deixar ele sem sorvete, sem sucrilhos, por uma semana. Só uma semana. E veja se ele não vai querer comer alguma coisa, porque dentro dele há algo que produz desejo de comer. Alguém disse para o João que ele tinha que comer. E aquele menino come. Gente. Mas a mesma pessoa não falou para o Davi. Davi tem que comer para você crescer, Davi. Ele disse, o meu primo é maior do que eu. É um pouco maior. Porque ele come. E come. Eu queria medir você. Em comparação com você. Não em comparação com alguém da sua idade. O que você conhece de Jesus produz mudança? O que você conhece de Jesus te fez ser melhor, te fez ser mais fiel? Você melhorou por conta do conhecimento? Se houve melhora, então houve conhecimento. Você se alimentou da forma correta. Porque aquele que crê em mim, do seu interior produzirão, surgirão, sairão rios de água viva.
Não é uma pena d'água, não é um riacho, é rios de água viva. Você vai transformar tudo por onde você passar. Pode dar um clique, Milton. Obrigado. O conhecimento de Jesus, ele se aprofunda à medida que caminha. É o versículo número 4. Mediu ainda 1000 côvados e me fez passar pelas águas que davam pelos meus joelhos. A primeira medida foi logo em seguida a saída do templo. Ele disse, vamos caminhar? Caminharam 500 metros. Para ser exato, 450 metros. 457 metros. Aí mediu, eram águas que cobriam os tornozelos. Entre 8 e 12 centímetros de água. Mas elas eram correntes. Aí então eles voltam para a margem, caminham em direção a leste mais 500 metros. Aí o homem disse, vamos medir de novo? Agora entra outra vez. Aí a água dava nos seus joelhos. Ele percebeu que a caminhada com aquele homem produziu crescimento. Mediram mais 500 metros e o homem disse, entra outra vez na água. Ele mediu e estava no lombo. Aqui, ó, na cintura. Mediu mais 500 e disse, agora entra de novo. Aí ele disse, não tinha mais como entrar, a não ser por nado. Não tinha como caminhar mais, tinha que nadar, porque era muito profundo, um rio caudaloso. Aí então ele disse, vamos voltar então para a igreja. Aí eles voltam pela margem. E voltando pela margem, ele percebeu algo que não havia percebido antes. Árvores de cá, árvores de lá, todo tipo de árvores. E ele viu peixes. Muitos peixes, abundância de peixes. Houve então uma melhora por onde passou aquele rio. Houve um crescimento, houve um aprofundamento. Houve melhoras. Eu me converti com 15 anos, 14 para 15 anos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus no Salmo de número 139. O primeiro texto que eu ouvi foi esse. O que mudou de lá para cá? Só o terno? Se foi só o terno, então eu não conheço Jesus. Se foi só a função, então eu não conheço Jesus. Se ele não me fez uma pessoa melhor, então eu não conheço Jesus. Ou então eu só conheço de ouvir falar. Se eu não deixei de ir a alguns lugares por conta do conhecimento, então não houve profundidade no relacionamento com Jesus. Então eu só conheço de ouvir falar. Então eu sou apenas um homem que presta culto aos domingos e na segunda-feira eu volto a ser o mesmo ser humano que eu era antes dele. Então só houve uma mudança externa de roupa, de dentro de mim ainda não sai rios de água viva. Que tipo de relacionamento com Jesus produziu frutos em mim? O que é que os outros estão dizendo acerca do meu relacionamento com Jesus? Que impacto tem causado a minha vida em outras vidas? Será que existem frutos do lado direito, do lado esquerdo? Será que existe peixe que os outros aproveitam disso? Ou só eu me aproveito disso? Se só eu me aproveito desse conhecimento, então só eu sou beneficiado. Mas eu não vivo em função dos benefícios pessoais, mas em função de beneficiar os outros, porque importa é que ele cresça. Esta é a ideia. Uma profundidade. O conhecimento deve aprofundar-se à medida que nós temos experiências com o Senhor. Paulo escreve uma carta para uma igreja em Corinto e diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, e sim como a carnais, porque como crianças em Cristo, leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois crianças. Uma igreja inteira chamada de criança. Eu estou dando leite para vocês. Vocês ainda estão tomando mamadeira. Consegue imaginar alguém com 20 anos ainda tomando mamadeira?
Consegue imaginar alguém com 40 anos ainda tomando mamadeira? Não é possível. O que esse texto diz é que à medida que eu me relaciono com o Senhor, o conhecimento que eu tenho adquirido do Senhor produz em mim crescimento. A cada medida, um novo crescimento, uma nova experiência, algo novo dentro de mim. O conhecimento que produz experiência, que produz crescimento, nasce, portanto, do altar do Senhor. Essas águas são peculiares. A cada medida, uma nova profundidade. Se quisermos fazer diferença, precisamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor. Se quisermos fazer diferença, aonde quer que estejamos, em casa, no trabalho, então eu preciso de um relacionamento melhor com o Senhor. Esse ano o tema é conhecer e tornar conhecido. O que é que você conhece de Jesus? Pessoalmente, quem é Jesus para você? É o seu Deus? É o seu Senhor? Jesus Cristo de Nazaré é o Salvador da sua vida? Quais são as marcas que você encontra em você que os outros dizem, sim, ele é de Jesus? Eu percebo pelo teu falar que você é de Jesus. Pela tua forma de agir, eu percebo que você é de Jesus. Você é diferente, eu conheci você antes. Eu percebo mudanças muito grandes na sua vida. Não tem como negar que você é de Jesus. Você é dos galileus, é lógico que é. A tua fala te denuncia. Esta coragem te denuncia que você andou com Jesus. Falaram acerca de Pedro. O conhecimento de Jesus deve aprofundar-se sempre. É provável que algumas pessoas são comparadas ao mar morto, que não tem vida, que não produz vida, que tudo que chega a ele morre. Toda a água que desce para o mar morto morre, toda a água. É a maior depressão da terra, é o maior buraco da terra. Ele está 400 metros abaixo do nível dos outros mares. Toda a água se represa nele, não tem como sair e ela morre. É por isso que ele é chamado de mar morto. A salinidade dele é tão densa que em alguns lugares você caminha sobre ele. Não tem peixe. Não tem peixe no mar morto. Mas o texto diz que quando chegar a água, obrigado, as águas que saíram do altar vai transformar, inclusive, as águas do Mar Morto. Se você ficou na primeira medida deste rio, não é rio, é uma pena d'água. Se você parou na segunda medida, nos segundos 500 metros, não é um ribeiro, é um riacho e não tem peixe. E não muda nada. Se você parou na terceira medida, é uma piscina. Uma piscina. Chega na cintura, é uma piscina. Você precisa continuar crescendo no Senhor e chegar a ser um rio caudaloso, que se pode passar a nado, não caminhando. Aí sim, este rio que saiu do altar, ele produz mudança em todo o seu trajeto. Eu vejo que este homem andou com Jesus. Por quê? Porque ele é diferente. Ele está diferente. Não é a roupa dele, não é o tamanho da Bíblia. É a postura dele, as respostas dele, como é que ele reage na crise, como é que ele reage debaixo de pressão. Ele está mudado, ele é diferente do que eu o conheci. O conhecimento de Jesus transforma tudo por onde quer que passe. Versículo 10. Tendo eu voltado, eis à margem do rio, havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio. Haverá muitíssimo peixe.
até chegarem estas águas e tornarão saudáveis as do mar. Todos os rios do mundo caem no mar, mas não conseguem dessalinizar as águas do mar. O maior rio do mundo em extensão de água chama-se Amazonas. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Cai no mar. O rio Nilo cai no mar. O rio Tocantins cai no mar. O rio São Francisco cai no mar. O rio Paraíba do Sul cai no mar. Mas o mar continua salgado. Não melhora. Você pode ir lá e põe a boca na água, você vai ver que está salgado. Está salgado, continua salgado. Aqui tem uma praia chamada Mococa. Eu gosto muito de ir lá, entre Caraguatatuba e Ubatuba. Tem um rio, o rio Mococa. É uma água gelada, ele cai no mar. Pode chegar lá e provar a água, é salgada. Mas diz a Bíblia que este rio, cujas águas nasceram no limiar do templo, quando chegar no Mar Morto, que é a maior depressão da terra, que é a maior salinidade, a maior concentração de sal, ele vai transformar aquela água. Assim é o conhecimento do Senhor. Ele transforma toda a vida. O ladrão deixa de roubar, o mentiroso deixa de mentir, o adúltero deixa de adulterar por conta do conhecimento do Senhor. O homem mau passa a ser bom pai por conta do conhecimento do Senhor. O Senhor transformou a minha vida. Lembram de Zaqueu? Transformado pelo Senhor Jesus. Lembram de Simão? Transformado pelo Senhor Jesus. Lembram de Cornélio? Transformado pelo Senhor Jesus. Lembram de Saulo? Transformado pelo Senhor Jesus. Assim são todos os que se encontram com Ele. Ele transformará tudo por onde quer que passe. Você precisa, então, ter um relacionamento íntimo e direto com o Senhor Jesus. Isso é suficiente para a sua vida. Não sei quantos de vocês têm isso. O conhecimento que muda nasce do relacionamento com Jesus. Conhecer Jesus de ouvir falar não muda nada. Participar de uma igreja e ouvir a palavra não muda nada. Alimentar-se apenas do que lhe agrada não muda nada. Não produz crescimento. Mas o conhecimento de Jesus e as experiências com Jesus trazem mudança. Curve sua cabeça, por gentileza. Eu queria chamar os irmãos do período de louvor. Eles vão cantar um cântico. Por onde quer que passe este rio, ele deixará as marcas beneficiando os pescadores, beneficiando as árvores, beneficiando os peixes, beneficiando. Neste rio haverá vida, haverá alimento, haverá alegria. Neste rio haverá cura. Até as plantas ao redor dele serão para cura. O conhecimento de Jesus tem o poder para transformar o mar morto, que pode ser o teu trabalho, o mar morto, que pode ser a tua saúde. O conhecimento de Jesus produzirá vida, e vida em abundância. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o seu relacionamento em casa, mas se essas águas que saem do altar chegar a você, haverá fruto. Eles vão cantar um cântico. Eu queria que você ouvisse. Por gentileza, ouça esse cântico e faça desse cântico a tua oração, por favor.
rio só precisava passar. Tudo o que havia por onde ele passasse seria transformado. O rio só precisava passar. Esse é o rio do Senhor que nasce no templo. Esse é o conhecimento do Senhor que produz crescimento. O conhecimento religioso não muda a vida, não transforma nada, não nasceu no altar. Não melhora relacionamento, não nasceu no altar. O conhecimento de Jesus mudará até o que parece impossível. Eu queria que você se rendesse a isso. Deixa teu rio passar em minha alma e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Quero te convidar a ficar em pé e a cantar este cântico. Apenas a segunda parte. O seu relacionamento com o Senhor Jesus será medido. E nessa medida precisa haver um crescimento, meus irmãos. Precisa haver mudança. É muito fácil destruir um rio na primeira medida. É possível destruir um rio na segunda medida. Na terceira medida é mais difícil. Na quarta medida é impossível. O rio pode até aumentar, mas se ele nasceu no templo, ele aumenta e transforma. Os rios que só aumentam, eles não nasceram no templo, da experiência do conhecimento de Jesus. Se quisermos fazer diferença, precisamos então estar com o Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, deixa o teu rio passar na nossa vida, produzindo vida na vida, produzindo o alimento, alegria e cura. Pedimos ao Senhor que nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, conhecimento suficiente para produzir outros benefícios em outras pessoas. Caso contrário, ó Deus, as águas não nasceram no templo, o conhecimento não foi aprofundado. Queremos sim, ó Deus, refletir a glória do Senhor e a cada medida uma nova pessoa, uma nova criatura, um maior conhecimento, uma experiência nova, para beneficiar os que estão ao redor, numa margem como na outra, para beneficiar pescadores, para que haja peixe, para que haja fruto, para que as folhas das árvores sirvam de cura para as nações. Pedimos ao Senhor, Deus, nos rendendo ao Senhor. Deixa o teu rio passar, em nome de Jesus. Amém. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem e toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Obrigado. Pense nisso. Que tipo de experiência você tem tido com Jesus a ponto de mudar o ambiente onde você está? Onde você chega torna-se melhor por conta da sua presença. As pessoas param de falar aquelas piadinhas obscenas por causa de você. Você é luz, traz benefícios para os outros. As pessoas querem andar com você simplesmente porque você causa bem-estar. É tão bom andar com aquela pessoa. Ele transmite paz. É isso?
Deus abençoe a sua semana. Meça-se em comparação com você mesmo, há um ano atrás. Tá bom? Quero convidar os oficiais, os irmãos podem permanecer em pé. Convidar os oficiais, por gentileza, que estejam conosco aqui. Esta ceia, irmãos queridos, não é da igreja cristã evangélica. É a ceia do Senhor. Obrigado. É para todo aquele que está em comunhão com o seu Deus. É para todo aquele que confessou os seus próprios erros, admitiu as suas falhas diante do Senhor e pediu perdão pelo que fez, pelo que pensou, pelo que é. E o Senhor, bondoso e misericordioso, estendeu sobre você a sua terna e necessária misericórdia. Você está liberado para participar. É a ceia do Senhor, que nos falam do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Nós iremos dar graças após a leitura. Quero convidar o pastor Vinícius, que vem aqui orar por nós, por favor, meu irmão. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Eu li Marcos 14, 22 até o 24. Nós vamos dar graças agora pelo pão. Você vai receber o pão. Por gentileza, conserve em mãos para que possamos participar juntos em seguida. Tá bom? Obrigado, pastor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus recebemos a salvação e o corpo dele foi moído pelos nossos pecados, esmagado pelas nossas iniquidades, Senhor, desprezado por conta da nossa culpa e do nosso pecado. É verdade. Nós reconhecemos o tamanho da tua graça, Deus, ao ter enviado o teu Filho para morrer por nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento que podemos juntos celebrar a vitória de Cristo e juntos desfrutarmos desta salvação que o Senhor tem dado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Ao receber, por gentileza, agradeça o serviço que o oficial presta a você e espere para participarmos juntos. Obrigado. Obrigado, minha irmã. Obrigado, Lancaster. Obrigado. Obrigado, Renato. Deus os abençoe, meus irmãos. Muito obrigado, muito obrigado. Você que sabe, pode sentar, senta com a sua esposa, pode sentar.
Alguém foi esquecido? Obrigado, Josué. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Roberto. Obrigado, Milton. Obrigado, Edilson. Obrigado, Lancaster. Obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Rubens. Obrigado, meu irmão. O Senhor Jesus seja contigo, Lancaster. O Senhor Jesus seja contigo, Edilson. O Senhor Jesus seja contigo, Renato. O Senhor Jesus seja contigo, Rubens. O Senhor Jesus seja contigo, Milton. O Senhor Jesus seja contigo, Renato. O Senhor Jesus seja contigo, Josué. O Senhor Jesus seja contigo. Vamos nos colocar em pé? Pode tirar essa tampa de cima. Às vezes rodando ajuda. Solta um pouco. Todos conseguiram? Isso é o meu corpo, disse Jesus, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus nós participamos. O Senhor Jesus vos abençoe e vos fortaleça. Amém. Amém. Obrigado, Deus querido. Obrigado, Deus querido. Obrigado, Deus querido. Obrigado, Deus querido. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pastor Vinícius irá dar graças pelo cálice que nos fala do sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, porque podemos, como igreja, celebrar o sangue da nova aliança. Aleluia. Que foi derramado em favor do teu povo, em favor de todo aquele que crê, e que neste sangue encontra o perdão dos pecados, e que torna a nossa vida, Senhor, mais branca do que a neve. Aleluia. Nós te louvamos e te exaltamos por este momento que, como igreja, podemos celebrar em nome de Jesus. Amém. O sangue da nova aliança na lembrança deste cálice. Temos um relacionamento com o Senhor a partir do sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus por conta do sangue do Cordeiro. Deus vos abençoe, meus irmãos queridos. Deus vos abençoe. Convidar o presbítero Josué que nos eleve a Deus em oração. Em seguida, a sua oração, iremos impetrar a bênção apostólica. Por favor, meu irmão. Obrigado a Deus por essa lembrança, ó Deus, que temos o sacrifício do teu Filho Jesus na cruz, Obrigado. Pai. Sim, obrigado. Somente por esse sacrifício nós temos livre acesso a Ti, ó Deus. Obrigado. E essa igreja, ó Deus, está há 103 anos relembrando desse sacrifício, ó Deus. Obrigado, Deus. E pedimos, ó Deus, para que fique em nossa memória
e frutifique, ó Deus, no coração daqueles que ainda não te conhecem, para que eles possam aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador, ó Deus. Abençoa essa igreja, ó Deus, que essa igreja continue nos teus caminhos, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Abençoa, Pai, o teu povo essa semana. Cuida de cada família representada aqui e que esteja ouvindo a tua palavra nesse momento, ó Deus. Essa é a minha oração, que eu te peço em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. O Senhor te abençoe. Abençoe a tua semana. O Senhor ouça e responda as tuas orações. Santifique os teus pensamentos e os teus sentimentos. O Senhor visite a tua casa e multiplique o pão na tua despensa. Abençoe o teu coração. O Senhor abençoe os teus filhos, guardando-os do que é mal. Que a graça do Senhor te acompanhe e te renove a cada manhã. Que o Senhor esteja presente na sua vida. E que essa semana você seja como um rio, cujas águas jamais acabam. Um rio de água viva brote do seu interior, do seu relacionamento com Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui reunidos, com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. 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 Sentai-vos, irmãos. Obrigado. Muito obrigado. Boa semana. Deus os acompanhe.